O livro de João, capítulo 19, verso 21, nos diz que durante a crucifixão de Jesus, Pilatos ordenou colocar um título na cruz de Jesus. O letreiro dizia o seguinte: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E foi escrito em hebraico, grego e latim. E qual foi a reação dos principais sacerdotes frente a este assunto? A Bíblia diz que eles não gostaram e disseram a Pilatos: não escrevas ali, Rei dos Judeus, e sim, sou o Rei dos Judeus. Pilato respondeu logicamente: o que escrevi, escrevi, ponto. E eles realmente não queriam reconhecê-lo como rei. Mas este não foi o caso quando Cristo foi recebido no céu. A Bíblia diz que Deus, o Pai, o recebeu dizendo: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Hebreus 1:8, você pode anotar. Que diferença radical! Cristo retornou a seu lar celestial e foi reconhecido como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Apocalipse, capítulo 17, verso 14. E aqui na terra, ele só recebeu desprezo e crucifixão. Bem-vindos ao esboço da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 5 e o título da lição dessa semana é Cristo no Santuário Celestial. Vamos a estudar esse assunto e vamos a tocar três questões, três tópicos na lição desta semana. Em primeiro lugar, vamos falar sobre Cristo, o Rei Sacerdote. Em segundo lugar, Cristo exaltado. Em terceiro lugar, Cristo intercessor. Vamos ao primeiro assunto, Cristo, o Rei e Sacerdote. Zacarias capítulo 6, verso 13, prediz que Cristo do seu trono servirá como sacerdote. Hebreus 1, 8 al 13, menciona que Cristo foi instalado como rei e também sacerdote. E Hebreus 5, 10 diz que Deus nomeou a Cristo como sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Foi o rei e sacerdote durante o tempo de Abraão e é um símbolo de Jesus. Gênesis capítulo 14, Salmo 110 e Hebreus 5, 6, 10, etc. fala desse assunto. Vamos ao segundo assunto, Cristo exaltado. Cristo é o único em autoridade, é o único designado por Deus para exercer autoridade. Ninguém mais é qualificado assim. Três textos nos ajudarão a entender melhor essa autoridade. Primeiro assunto, anote ali, Hebreus capítulo 1, verso 8, diz: o teu trono, Deus, é para todos sempre, cetro de equidade e cetro do seu reino. Quem disse isso? Deus o Pai. Quando ele falou isso? Depois da ascensão de Cristo ao céu. O segundo texto está em Efésios 1, 20 al 23 e diz o seguinte: ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1, 20 al 23. Aí está, autoridade, poder e senhorio sobre tudo. O terceiro texto em 1 Pedro 3:22, que diz que Deus deu autoridade a ele. Ele está falando de Jesus. Isso significa que o único meio de salvação não é uma igreja, mas é Cristo que ministra para os seres humanos no santuário celestial. Ele é o único sumo sacerdote adequado, diz Hebreus capítulo 4, verso 14 al 16. Agora, Pedro, referindo-se a Cristo, disse, e não há salvação em nenhum outro nome. Você lembra? Atos capítulo 4, verso 12. O terceiro assunto agora é Cristo intercessor. É o assunto mais importante da lição dessa semana. O santuário celestial é o tabernáculo original. E o tabernáculo terrestre e os templos terrestres eram apenas cópias. Hebreus 8:5. Embora templos fossem maiores do que o tabernáculo do deserto, todos eles tinham duas divisões. Em primeiro lugar, o lugar santo e em segundo lugar, o lugar santíssimo. Êxodo 26, 33. O primeiro ministério é o ministério diário, temos que lembrar isso. E o segundo ministério é o ministério anual, conhecido como o dia da expiação.
Agora, o Calvário sozinho não representa toda a história da graça de Deus. A última fase do processo de salvação é um dia de julgamento, um dia de expiação. Em hebraico, isto se conhece como o dia de Kippur. Assim como a profecia das 70 semanas, lembra, culmina com o sacrifício de Jesus, Daniel capítulo 9, 26, as profecias dos 2.300 tardes e manhãs termina com o dia do juízo, o dia da expiação nos tempos do fim. Na cruz, o sacrifício de Jesus substituiu claramente os antigos sacrifícios levíticos. Assim, então, transportou para o céu o processo de perdão e salvação. E essa ação é conhecida como intercessão. E Hebreus capítulo 7, verso 25, diz que Cristo também pode salvar totalmente o que por ele se chega, aqueles que se aproximam dele para interceder por eles. Depois de sua vida e morte, Cristo recebeu o controle da história humana, Apocalipse 5, 5. Amém por isso. E então ele é declarado juiz nos julgamentos finais. João capítulo 5, 27. Alguma aplicação simples agora ao final dessa lição. O convite que Deus nos faz hoje é: vamos olhar para Cristo no trono. Vamos a fixar nossa atenção em Jesus. Deixe que Ele nos leve para casa, como o pastor leva as ovelhas perdidas. Deixe Ele carregar todos os fardos, preocupações e também os problemas diários, porque somente Cristo pode nos guiar durante o tempo do fim e nos levar para o céu. Eu queria só fazer uma pergunta: podemos levar esta mensagem a alguém que precisa de uma mensagem de esperança e salvação? Não é acaso isso uma mensagem que reaviva nosso desejo de viver? Porque não tudo acaba com a morte. Há um céu aguardando a todos nós. Enquanto isso, estejamos sempre em paz com Deus, porque sabemos que temos alguém que está intercedendo por nós. Mas um dia tudo isso acabará. E quando isso acabe, que nossos nomes e nossos pecados possam estar colocados nas costas de Jesus, através do arrependimento e o constante caminhar com Jesus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Abençoa, Senhor, a decisão de cada dia nos prostrar perante Teu santo nome e reconhecer-te como Deus, Salvador e intercessor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembrem nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus os abençoe.